Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão. Para finalizar a nossa disciplina, então, com contabilidade gerencial para tomada de decisão. Bom, a gente conversou sobre muita coisa nessa unidade 3, eu fiz o resgate de algumas aulas lá da unidade 2 também, para a gente poder recordar e visualizar quais seriam os principais aspectos que a gente tem que pensar, né, nesse fechamento aí da disciplina e a utilidade dela. Então, lá atrás, quando a gente começou a unidade 2, nós tivemos na aula 11 essa ideia do que a contabilidade chama de escrituração, né? Esse processo de registrar as informações contábeis, de controlar o patrimônio. Isso vocês treinaram bastante em relação ao tempo que a gente tem, obviamente, né? Fazendo aquele débito e crédito, fazendo o livro diário, fazendo o livro razão, balanço e depois as análises efetivamente, tá? Então, o que a gente viu também foi justamente a ideia base, né, do ICMS, o processo de recuperação do crédito, no caso de impostos aí em específico aqui do ICMS pela não cumulatividade. Aprendemos um pouquinho, né, sobre calcular aí separando o valor de estoque, o valor de ICMS a recuperar para aproveitar esse crédito, o valor da venda, né, enfim, as principais características que a gente tem que considerar. Vimos um pouco também sobre INSS e FGTS, né, entendendo aí o que são esses principais tributos relativos à folha de pagamento. Lembrando que a gente só viu o INSS relativo aí ao colaborador, né, que quem paga é ele, mas quem faz o recolhimento é a empresa, o caso do FGTS, com o recolhimento obrigatório por parte da empresa. Aí depois nós entramos então na análise dos indicadores, a avaliação do desempenho de modo geral. E aí nós lembramos a análise vertical, que é uma análise de composição, né, para a gente entender quais são os principais grupos em relação à participação ali do total, né, que nós temos para análise do balanço patrimonial e para análise também da demonstração de resultado, tá? Então, eu deixei aqui os mesmos exemplos que a gente usou naquelas aulas de slides, mas pensando aí que com a prática que vocês tiveram de aplicar isso dentro daquelas fórmulas do Excel, dentro das planilhas que a gente utilizou, ficou um pouco mais claro. É claro que para ter clareza, né, ter ali uma noção muito mais profunda e relativa aí à análise dessas demonstrações contábeis, você precisa conhecer muito bem a estrutura delas, como eu sempre falei para vocês. E aí, eventualmente, tem muita coisa que a gente acaba não conversando, acaba não comentando, tá? Mas se vocês conseguiram ter uma ideia do que é o balanço patrimonial, do que está ali dentro, do que é a DRE, eu acredito que o nosso objetivo já foi atingido. Falamos também sobre a análise horizontal, que é essa análise temporal, né, essa análise de verificação ali de uma evolução ou uma involução, dependendo das circunstâncias. E aí eu dei algumas dicas para vocês da gente sempre utilizar o período mais recente, né, para poder justamente visualizar isso numa forma em que a gente pudesse identificar ali o conceito geral de evolução. Bom, e aí fizemos análise por índices também, a fim de identificar e verificar, né, a liquidez, a capacidade de pagamento da empresa, a sua liquidez geral, a sua liquidez efetiva, né, desculpa, estava só confirmando aqui se estava gravando, tá? A nossa liquidez, então, no caso geral, para medir ali a capacidade de pagamento tanto a curto quanto a longo prazo, a liquidez corrente só o curto prazo, nós vimos análise por endividamento, né, análise de estrutura desse endividamento, a participação ali do capital de terceiros e uma série de outras continhas. O fundamental, o importante que eu quero que vocês gravem é justamente essa ideia, né, de que a conta em si, a fórmula, né, ela é relativamente simples. O difícil realmente é fazer essa análise, conseguir fazer essa interpretação do resultado que é apresentado. Tivemos a análise de rentabilidade do ativo, mais especificamente ali para separar o ativo no sentido de lucro líquido, né? O quanto que a gente empregou de recursos e transformou isso em ativo, e aí o resultado que a empresa está tendo ao longo do tempo, lucro líquido em relação às vendas que ela faz, e etc. Então, assim, numa visão geral, uma vez que a gente montou esse relatório, nós partimos para a elaboração e essa elaboração continha ali alguns elementos mínimos, tá? É apenas para que vocês se recordem das aulas que nós já vimos. E aí, com a prática, nós vimos também na última aula a questão dos regimes tributários, para entender que isso vai influenciar o negócio, vai fazer uma diferença muito grande quando a gente busca identificar os melhores resultados possíveis para cada empresa, tá? Então tem que sempre reforçar. E existem os principais, né? A gente aprendeu um pouquinho da ideia do simples, sem muito cálculo, sem nada mais específico, mas apenas para visualizar e compreender e lembrar dessas bases. E aí, se eu sei que a minha empresa é do Simples, eu vou focar em estudar o que é o Simples Nacional, para visualizar como esse regime tributário impacta o resultado da minha empresa, como é que é feita a demonstração naquele regime, etc. Tá? Então, é apenas assim, para a gente poder revisar mesmo, ter uma perspectiva geral em relação à avaliação, que eu acredito que vocês ficam bem curiosos, né, com expectativa muito grande. A gente vai ter uma prática de um outro exercício que eu vou passar para vocês vão resolver,
e a prova vai trazer os resultados. Então, aí você vai observar se aquilo é verdadeiro ou falso, de acordo com aquilo que a gente treinou, que é fazer o débito e crédito, desenvolver as demonstrações contábeis, aplicar isso, né, de uma forma em que a gente consiga continuar a nossa linha de raciocínio, tá bom? Então, assim que tiver essa avaliação publicada, eu aviso vocês lá, vocês vão ver no nosso sistema de ensino EAD, né, no nosso sistema remoto CIGA, para que vocês possam ir acompanhando. Qualquer dúvida, qualquer coisa que for surgindo aí, manda uma mensagem, entre em contato, me avisa, a gente vai conversando. Lembrando que agora o tempo ele é meio escasso, né, já estamos aí na reta final das nossas aulas. Então, essa disciplina, a grande vantagem dela é não se prender a muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela é complexa porque ela exige um pouquinho do conhecimento de cada área, né? Você precisa juntar a contabilidade de custos com a gestão organizacional da empresa para daí aplicar isso mediante a elaboração e desenvolvimento da análise do desempenho. E uma série de outros fatores. Então, esse é só um exemplo. Mas uma vez que você domina essa ferramenta e vê que existem alternativas que vão te ajudar a chegar nas respostas que você precisa, você vai escolher quais ferramentas são mais adequadas para aquele momento. E aí isso que difere, né, um contador mais tradicional, digamos assim, para um contador mais consultivo e um gestor mais tradicional, que é aquele famoso chefe, de um gestor efetivo que traz resultado, que gera resultado na organização que ele é responsável, que ele é proprietário, etc. Então esse é o diferencial do trabalho de hoje, né, dessa disciplina. Por isso que ela está aqui presente para vocês nesse momento de conclusão de curso, tá? Então, espero ter contribuído, né? Qualquer coisa aí que a gente não tenha falado, agradeço mais uma vez a paciência, me avisem depois as dúvidas, as curiosidades, e a gente vai conversando, né? Para sempre continuar aprendendo junto, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, vejo vocês aí nos nossos próximos encontros, né? Para quem vai concluir já o curso aí, sucesso, bons estudos futuros, não parem de estudar, continuem nesse bom caminho, tá bom? Obrigado e até a próxima.